é inédito um caso desse, desde a Constituição de 88, né? Mas o presidente Michel Temer está certo, e o PMDB, né? Eles estão certos, Edgar, de que era mesmo preciso fazer essa intervenção no Rio de Janeiro. Foi um gesto político e acabou colhendo lucros, viu? Ninguém fala de outra coisa aqui em Brasília. E todos até se esqueceram da reforma da Previdência e a derrota que o governo teria se insistisse em votar esse projeto. Olha, Edgar, neste momento está começando no Palácio da Alvorada uma reunião do presidente Michel Temer com os conselhos da República e de Defesa. Veja bem, esta intervenção no Rio de Janeiro está sendo considerado como ato de defesa do país, de defesa do Brasil. E o presidente vai ouvir os conselhos depois de assinado o decreto já está em vigor, falta apenas detalhes. E agora está marcada a votação para hoje à noite. Se o doutor Quórum não derrotar o presidente Michel Temer, o decreto deve ser votado na Câmara hoje e amanhã no Senado. O Rodrigo Maia, em entrevista ao Jornal da Manhã, falou que já existe um movimento falando com as lideranças para que esse quórum realmente seja atingido, para que a votação siga em frente e se desenvolvendo. Agora, Trindade, estávamos falando aqui, antes de entrarmos no ar aqui no Morning Show, das críticas que essa intervenção federal vem sofrendo de todos os lados. De um lado, como você disse aí, de que seria uma cortina de fumaça para uma iminente derrota na votação, né, da reforma da Previdência. Do outro lado, inclusive aqui, o que eu falo é muito direcionado ao comentário do professor Vila também, aqui da Jovem Pan, que diz que essa intervenção deveria acontecer de outra maneira, com outro tipo de planejamento. Quer dizer, uma intervenção integral, né? Integral, não só na área da segurança, né, que uma intervenção integral aí daria chances de você abordar o problema na sua complexidade de uma forma mais acurada, digamos assim. Quer dizer, é crítica para tudo quanto é lado. Que alguma coisa tem que ser feita, me parece que é um consenso até da grande maioria da população brasileira. Agora, a maneira tá aí, né? As críticas mostram. Olha, no primeiro momento, o grande argumento é esse, de que alguma coisa tinha que ser feita no Rio de Janeiro, né? No primeiro momento, eu senti os líderes muito devagar ali, pisando em ovos, sobre críticas à decisão do governo, que na verdade é do PMDB e do presidente Michel Temer, em fazer esta intervenção. Houve um debate, sim, sobre uma intervenção geral no estado do Rio de Janeiro, e depois recuaram ali para uma intervenção na área financeira, né? E da área de segurança, e no final o governador Luiz Fernando Pezão convenceu os interventores de que o melhor mesmo seria esta intervenção na área só da segurança pública. O ideal seria, mas politicamente entenderam que abriria um precedente muito sério. Não seria tão grave assim, porque se trata de um PMDB com PMDB e a participação do próprio governador. Mas ficaram ali com medo de abrir uma possibilidade de, no futuro, um partido contra o outro e provocar uma guerra interna. Mas o certo é que já existe a maioria para aprovar esse decreto. O que ninguém sabe é que até onde ele vai, se vai dar certo e quais são os detalhes. Porque falta ainda o governo assinar portarias e decretos ali definindo limites e também dinheiro. Ninguém faz nada sem dinheiro, né? Para financiar este saneamento no Rio de Janeiro. Ô Zé Maria, é o Caio que tá falando, bom dia pra você. Você sabe que você falou. Salve! Você sabe que você falou agora dos críticos e tal. Eu não sou do time que fica torcendo pra dar errado, só pra falar, tá vendo? Eu tava certo, você tá vendo? Mas num caso como esse, eu não sei se eu chego a ser um crítico, mas eu fico olhando com um olho meio torto, porque é o seguinte, você tem a situação de calamidade na segurança pública em vários estados do Brasil, não só do Rio de Janeiro, mas você tem algumas disparidades na questão das decisões tomadas. Você tem como, por exemplo, a greve na Polícia do Rio Grande do Norte, que se encerrou na primeira quinzena do mês passado, mas foi um caos absurdo, ainda continua uma questão grave de violência lá. Você tem os problemas no Ceará também e todas essas questões de violência no Rio de Janeiro. Agora, a solução tomada para o Rio de Janeiro, como a gente viu agora no fim da semana passada, agora sexta-feira, foi a intervenção do Exército. No Ceará, agora domingo à noite, ontem à noite, o governo federal anunciou uma força-tarefa em conjunto da Polícia Federal com a Força Nacional. Está sendo mandado agora para o Ceará. Você sabe quantos homens? 36 homens.
pro Ceará, com todo o caos que está tendo lá. E aí, eu só queria lembrar, teve no penúltimo dia de 2017, um tweet postado pelo general Eduardo Vilas Boas, que é o comandante-geral do Exército. A gente tem até aqui, o Brunão separou pra gente, dele falando o seguinte, que ele é bastante reticente nessa questão dos estados ficarem pedindo intervenção do exército, por N motivos. E um dos principais é que um soldado, ele ganha muito pouco. E aí vem uma milícia, vem uma facção criminosa, traficante, e balbucia no ouvido dele, olha, tá lá, preocupa-me o constante emprego do exército oficial em intervenções nos estados. Só no Rio Grande do Norte, as Forças Armadas já foram usadas 3 vezes em 18 meses. A segurança pública precisa ser tratada pelos estados com prioridade 0. Os números da violência corroboram com as minhas palavras e tal. Esse é um tweet que eu acabei de falar do comandante-geral do Exército, falando da preocupação dele. O problema principal, segundo ele, dessas intervenções do Exército, Trindade, se desculpa avançar no teu espaço, é porque um soldado ganha pouco, então há um grande risco de um traficante, de um criminoso chegar e fazer o canto da sereia no ouvido dele e falar, ó, te pago o triplo do que você ganha pra você me dar acesso aí às armas que você tem e tal. Ou seja, é corromper esse sujeito. Então você vê que eu me coloco nessa posição de olhar um pouco torto para essas intervenções, você falou de críticos, Zé Maria, justamente por conta desses problemas que você vai vendo. Olha, manda 36 pessoas para o Ceará, para o Rio de Janeiro manda o Exército, tem essa questão, tem esse problema. Só queria fazer essa observação aí, Zé Maria. Pois é, olha Caio, na verdade o soldado do Exército, ele já está sendo regimentado pelo crime organizado, né? Eles ficam pouco tempo, são soldados temporários, e eles não têm salários, né? Dizem que quem tem salário na área militar não é militar, na verdade é um soldo, né? Sim. E logo quando eles saem do Exército, com experiência e treinamento ali de guerrilha, anti-guerrilha, armamento, principalmente os armeiros do Exército que são treinados, né? Eles têm emprego fácil aí com as milícias e com o crime organizado. Por outro lado, essa intervenção no Rio de Janeiro, ela foi baseada em dados de inteligência. Hoje a segurança se faz fortemente em inteligência. Acabou aquela história do Rambo subir o morro com um fuzil na mão e com granadas. É a inteligência e também recursos, né? É o bloqueio de recursos do crime organizado. E a conclusão geral é de que o crime no Rio de Janeiro está mais organizado do que a polícia, que está desorganizada. E há um aparelhamento no próprio Estado. Por exemplo, o governador chega, chama os deputados estaduais para uma conversa, o que você quer? Aí o cara diz, eu quero o batalhão tal, eu vou nomear o batalhão tal. E quem nomeia são os traficantes. Então, o Rio de Janeiro chegou a essa situação. Não há como comparar com os outros estados em termos de organização. Então, assim, é realmente uma dúvida e o Exército pode sair desgastado deste processo. É um processo inédito e realmente perigoso.